Voltamos do intervalo e chegou a hora de música boa no Palavras de Vida. A gente confere agora o clipe do cantor Tiago Brado com a canção O Bom Pastor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como você já sabe, como já é de costume, a gente vai assistir a mensagem especial do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, através do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Depois temos celebrado Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi. No horizonte das solenidades durante o ano, teremos na próxima sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus e no dia seguinte, no sábado, Imaculado Coração de Maria. Dessa forma, as celebrações solenes do tempo comum vão se revezando e vão nos ajudando cada vez mais a viver intensamente a nossa vida de fé e nossa caminhada histórica na nossa procura de fazer a vontade de Deus. Nesse próximo dia 13, celebramos Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, lembrando de homens como Santo Antônio, que viveu intensamente a vida de fé no seu tempo, grande pregador, grande conhecedor de toda a teologia, e ao mesmo tempo, alguém que viu a santidade. Nós sabemos que no dia que antecede Santo Antônio de Pádua, rezamos pelos casais que se preparam para o matrimônio, que é muito importante hoje, lembrar de uma preparação séria, importante e responsável também para o matrimônio. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós recordamos tantos sinais, lembramos de rezar pelos sacerdotes, que no dia do Sagrado Coração de Jesus, próxima sexta-feira, é também o dia de oração pela santificação do clero, um dia que foi instituído pelo Papa São João Paulo II, e que nós, diante de várias situações de fragilidade, às vezes, do clero, nós somos chamados a interceder e a rezar. Essa atitude do cristão, rezar pelos seus sacerdotes, pelo clero, para que se santifique cada vez mais, para que se fortaleçam diante de tantos embates do mundo, da sociedade,
para que tenham coragem e força que vem de Deus, de poder fazer a experiência, no meio de tantos problemas que se depara a cada momento, a cada instante, seja com a miséria humana, seja com as incompreensões humanas, seja com as perseguições, de poder nunca perder de vista a presença do Senhor, que conduz a nossa vida e que nos faz, mesmo nas cruzes ou na cruz de cada dia, poder louvar e bendizer o Senhor. Portanto, uma semana cheia de sinais, ou seja, sinais que nos mostram justamente um grande homem como Santo Antônio, nos fala desse amor de Deus significado, simbolizado no seu coração, ao mesmo tempo aquela que soube com o coração aberto acolher a vontade de Deus, com o Imaculado Coração de Maria, e a nossa oração, tanto pelos casais que se preparam para o matrimônio, dia 12, dia dos namorados, assim como também pelo clero, no dia do Coração de Jesus, né, santificação do clero, que sejam santos, cada vez mais os nossos sacerdotes, que são cheios de tantos sinais e tantos problemas a cada momento, mas são alegres, são felizes no Senhor, para poder servir, porque essa é a vocação a que foram chamados, na gratuidade do coração, servir ao Senhor na pessoa dos irmãos e irmãs. Uma semana que nós somos chamados a participar e nos colocar em oração. Nesse 10º domingo, tempo comum, meus irmãos e irmãs, nos fala desse segmento do Senhor, nesse ano vocacional, 3º ano vocacional do Brasil, vocação, graça e missão, e ao mesmo tempo corações ardentes, pés a caminho. Nós ouvimos nesse domingo, no Evangelho de Mateus, a vocação justamente em Mateus. Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Parece seguimento de Jesus. Na leitura primeira, a leitura de Oséias, a leitura primeira desse domingo, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Ou seja, saber reconhecer o Senhor que passa em nossa vida, não é? E a segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na sua esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade, o chamado de Abraão. Portanto, logo no começo das 3 leituras desse final de semana, é uma boa reflexão sobre o chamado de cada um, o chamado ao seguimento do Senhor. Sabemos que esse ano vocacional contempla todas as vocações. A vocação à vida matrimonial, a vocação à vida consagrada, à vida religiosa, a vocação do cristão leigo na sociedade e no mundo, a vocação sacerdotal, né, tanto o padre como também a vocação diaconal, enfim, todas as vocações da igreja. Nós somos chamados justamente, meus irmãos e irmãs, a ver esse mistério de Deus passar e chamar as pessoas a viverem a vida de seguimento de Jesus dentro de uma vocação. Talvez seja muito óbvio para as pessoas ver a vocação do sacerdote, também do religioso, da religiosa, enquanto pessoas que se doam totalmente a sua vida ao serviço de Deus na pessoa dos irmãos e irmãs. Mas vamos pensar também que a vida matrimonial também é uma vocação. Porque, às vezes, nesse mundo de hoje que se perdeu a questão da questão vocacional e a vida matrimonial acabou sendo muito misturada com várias situações ideológicas e todo um combate contrário à vida da família, é muito importante também que nesse ano vocacional nós percebamos também a vocação à vida matrimonial como um grande dom, uma grande graça do Senhor. O Papa Francisco, no ano passado, realmente fez uma exortação sobre a preparação para o matrimônio. Ele fala do catecumenato matrimonial, em que assim como se prepara os sacerdotes, os religiosos, os diáconos, também se prepara as pessoas para a vida matrimonial, tão importante, tão necessária, para que se possa ter matrimônios cristãos que formem famílias cristãs. Portanto, o primeiro momento das 3 leituras nos falam dessas vocações. É preciso saber segui-lo para conhecer o Senhor. Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé.
se tornou-se pai de muitos povos. E no Evangelho, passa na coletoria de impostos e diz a Mateus: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Porém, além desse chamado, nós temos outros aspectos que se complementam também na liturgia desse domingo, meus irmãos e irmãs. Aqui fala que Jesus foi à mesa com Mateus e vieram muitos amigos de Mateus, que eram também cobradores de impostos e pecadores, pessoas rejeitadas pelo povo e odiadas pelo povo, muitas vezes porque, além de cobrar impostos para um país que dominava, também roubavam, né? E aí, então, vieram os fariseus e diziam: mas onde você viu? Esse é o vosso mestre? Come com pecadores públicos, né? Cobradores de impostos. Como é que pode uma coisa dessa? Jesus juntar-se às pessoas, né? Aliás, essa sempre tem sido um grande problema, a igreja que vai em encontro às pessoas que são necessitadas, que pecam, para chamá-las à conversão. Isso não se compreende, como não se compreendeu Jesus, que sentou-se à mesa com os pecadores públicos, com os cobradores de impostos. Resposta de Jesus. Quando Jesus ouviu a pergunta, ele respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa é a nossa missão de igreja, ou seja, sermos testemunha de Jesus Cristo ressuscitado e anunciar a todos a salvação em Cristo Jesus. Portanto, não ter medo de ir ao encontro das pessoas para que elas possam ser ajudadas a encontrar luz para o seu caminho, para a sua vida. Nós encontramos nos Atos dos Apóstolos quantas vezes Pedro anunciando o querigma, anunciando a boa notícia, quantos se convertiam e eram batizados, quantas situações. Sabemos que infidelidades existem sempre, mas a igreja é chamada a ser presença junto aos que estão doentes, aos pecadores, aos necessitados. Daí vem o chamado nosso a ser cristão, seja lá qual for a nossa vocação cristã, mas para que nós possamos ser fermento no meio da massa, como fala bem claro o Evangelho. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É claro, quem de nós pode dizer que é justo? Quem tem consciência da sua realidade, sabe que é um pecador, e que o Senhor nos olha com carinho e nos perdoa e nos torna seus sinais de misericórdia para os irmãos e irmãs. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui no profeta Oséias, né? Ou seja, certa como a aurora é a sua vinda, como as chuvas tardias que regam o solo, né? Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como a nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Eu o desbastei por meio de profetas, rasei-os com as palavras da minha boca, como luz expande-se meus juízos, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Naquela época em que havia muitos sacrifícios no templo, muitas situações externas, né, justamente já em Oséias fala, né, ou seja, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Claro, nós temos necessidade de atos externos, sem dúvida, mas o ato externo deve partir de um coração que se converte, que era um coração convertido. Já fala isso em Oséias, que depois Cristo vai explicitar com muito mais clareza ainda. Ser uma pessoa convertida, pessoa que busca o Senhor, portanto, ser chamado pelo Senhor supõe essa vida de conversão, de mudança de vida. Então, tanto a leitura de Oséias nos deixa com muita clareza isso, como também o Evangelho de Mateus, onde Jesus vai e se encontra com os pecadores públicos e com os cobradores de impostos. Portanto, meus irmãos e irmãs, ano vocacional, mas um ano vocacional que não nos fecha numa bolha de preferidos, pelo contrário, um chamado que nos coloca no meio da sociedade para ser sinais de Jesus Cristo ressuscitado, para anunciar a vida das pessoas e o encontro das pessoas onde elas estão. E ao meu tempo, meus irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Romanos fala a consequência disso tudo. Abraão acreditou, aceitou o chamado e não fraquejou na fé,
à vista do seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, e ou considerando o útero de Sara incapaz de conceber. Ou seja, Abraão já era idoso, bem idoso, 100 anos, segundo aqui a carta aos Romanos, e também a sua esposa, Sara, já tinha passado a idade de conceber, nós sabemos bem disso. No entanto, diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos chama para ser uma presença, mas muitas vezes estamos cansados, desanimados ou desacreditados. Quantas situações que existem, quantas pessoas marcadas pela desilusão, pelas dores, por muitas vezes achar que não tem mais jeito de poder continuar evangelizando, de continuar anunciando, devido a tantas situações, tantas podas e dificuldades da própria vida. Mas Abraão não desanimou diante da sua idade e diante também da idade da sua esposa. Diz aqui a leitura justamente disso, né? Revigorou-se. E essa atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, diz aqui a carta de São Paulo, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Ou seja, Paulo vai lembrar, não só é Abraão, mas também para nós que cremos e somos chamados a crer naquilo que Deus quer fazer em nossa própria vida. Cremos no Senhor Jesus Cristo ressuscitado e na missão que recebemos, sermos sua presença na sociedade, no mundo de hoje. Palavras riquíssimas desse final de semana, desse 10º domingo tempo comum, numa semana cheia de tantas belas comemorações e profundas comemorações, como nós dissemos no início, caríssimos irmãos e irmãs. Ao participarmos da missa dominical, acolhemos a palavra de Deus e possamos também cantar a resposta rezando com o salmo de responsorial deste final de semana. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol nascente ao sol poente e convocou. Eu não venho censurar os teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo todo ser. Porventura comerei carne dos touros, beberei acaso o sangue de carneiros, e mola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. Caríssimos irmãos e irmãs, que seja assim em nossa vida. Buscar o Senhor, acolher o seu chamado, deixando-nos conduzir por Ele, crer que Ele pode fazer maravilhas em nós e através de nós, não por nossos méritos, mas por inteira gratuidade dEle. Ele vem buscar quem está machucado, perdido, desiludido, e nos faz seus instrumentos para poder anunciar a boa notícia para todos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Que seja assim a nossa vida. Que a palavra de Deus, nesse domingo e nessa semana tão cheia de acontecimentos, nos ilumine e nos conduza. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. A gente espera você aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Queridos irmãos e irmãs, neste 10º domingo do tempo comum, o Senhor chama Mateus, um cobrador de impostos. O chamado requer sempre uma atitude interior, uma abertura para a aceitação. E a partir daí, Deus opera a sua graça. Jesus escandalizou sobretudo por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos. Chegou até a dar a entender que, sentando-se à mesa com os pecadores, os admitia no banquete messiânico. Mas foi muito particularmente ao perdoar os pecados que Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema.
eles não entendiam os planos de Deus. Estavam longe de seu coração, que é misericordioso. Que também nós nos abramos ao chamado de Deus para uma vida santa, a fim de que a nossa miséria seja tocada por seu coração, que é todo amor. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.